Olá, irmãos, muita alegria de estarmos juntos novamente, estudando mais uma vez a Escola Bíblica, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando a respeito dos reis e profetas de Israel, no Antigo Testamento. Mais especificamente, o texto encontrado no livro dos reis e no livro de Crônicas. Estudamos até aqui a lição número 1, 2 e 3 e agora nós vamos dar início à lição número 4, que tem como título Um Coração Sábio e Entendido. Essa lição ela apresenta o início do reinado do rei Salomão, depois da morte de Davi, quando ele começa a assumir o reino ainda criança, e vai até o final do seu reinado. E aí nós vamos ver que o início de um reinado próspero, muito próspero, baseado na confiança do rei em relação a Deus, e um fim de reinado desastroso, um fim de reinado bem ruim, dado as escolhas e as mudanças do rei Salomão durante o seu reinado. Ele começou o seu reinado muito bem, e essa lição ela visa isso, ela visa nos mostrar o quê? Um início promissor, com inteligência e sabedoria para empreender. Não significa um fim bem sucedido se você não estiver pautado na ação de Deus na sua vida. Você pode ser muito inteligente, você pode ter muitas habilidades, você pode ter um grande sucesso na sua vida, mas isso só tem sentido, isso só não vai acabar mal se você prosseguir caminhando ali dentro das orientações do Senhor, dentro das orientações de Deus. Só a ação de Deus ela nos permite utilizar de forma coerente, de forma precisa, a sabedoria e a inteligência que são oriundas daqueles que amam a Deus e que se aprofundam na busca pelo conhecimento. Salomão, ele assume um reino muito próspero. O rei Davi, ele pacificou a região com o seu exército, ele construiu uma geração vitoriosa, batalhadora e vitoriosa, uma geração de guerreiros sempre capazes de, a qualquer momento que fosse necessário, levantar as suas armas e proteger o reino. E, por causa disso, Salomão herdou um reino estabilizado, próspero, com um futuro brilhante pela frente, como nós vimos na última lição. E Salomão, diante do desafio, Salomão foi para o reinado muito menino, tornou-se rei ainda muito menino. Absalão estava morto, Amnon estava morto, Adonias tentou dar um golpe de estado e tomar o lugar que Deus escolheu para Salomão, mas ele não foi bem sucedido, graças ao profeta Natã ali, a Batseba, que foram cobrar o rei a promessa dele de que Salomão daria continuidade ao rei. E Salomão, muito menino, com um reino muito poderoso, com um reino muito forte, marcado pela grandeza de seu pai, Davi, ele vai dormir e tem uma visão e pede a Deus sabedoria. Ele pede sabedoria a Deus para governar o seu povo. Ele pede sabedoria a Deus para governar o povo que é grande em número, que não se pode contar. Ele é grande em poder, grande em influência. E ele tem esse desejo no coração de ser um rei como o pai dele, como o rei Davi. E o que acontece aí? Deus atende o pedido de Salomão. Deus fala para Salomão que Salomão poderia ter pedido riqueza, Salomão poderia ter pedido poder, Salomão poderia ter pedido que os reinos subsequentes em volta
se curvassem diante dele, mas ele não pediu mais poder, ele não pediu nada, ele pediu sabedoria a Deus para que pudesse governar o povo com justiça. Isso, com certeza, alegrou o coração de Deus. E Salomão, que não era uma figura respeitada a princípio, não era uma figura muito... ele não tinha um carisma do seu pai, ele não tinha a autoridade do seu pai reconhecida, ele não tinha as habilidades do seu pai, então ele era um menino que foi coroado rei por causa da vontade do seu pai, que estava ali se dispondo, se dispondo. E ele vai lá e pede a Deus sabedoria. E Deus concede, se alegra muito com o pedido de Salomão, concede a sabedoria a Salomão. Salomão passa a reinar o reino. Tem ali um episódio muito conhecido, né? A história das duas mulheres e a criança. Duas mulheres que moravam juntas, uma dorme por cima do filho, mata o filho, e aí troca o filho da outra. E Salomão vai lá e resolve a questão de maneira esplêndida, de maneira magistral e maravilhosa. Aquilo se espalhou pelo meio do povo, e o povo aí então passou a temer a sabedoria, a inteligência, né? A capacidade do rei Salomão. E então Salomão passou assim a ter um reino próprio, não? Um reino próprio que a partir daquele momento era sustentado ali pela sua autoridade, pela sua inteligência, e ele foi muito bem sucedido no seu pedido, né? E teve um início promissor, né? O reinado de Salomão, ele se divide em duas partes. A primeira, aquele início, né? Aquele início bonito, um início esplêndido. Você vai ler ali aqueles primeiros 11 capítulos do livro de Reis, e depois uma série de tropeços, uma série de percalços, assim como seu pai, ele também teve algumas falhas, e digamos que ele tenha tido assim muito mais falhas que o seu pai. Na verdade, nesse sentido, o rei Salomão ele levava uma vantagem, né? Ele levava uma vantagem, porque ele tinha um reino muito poderoso. E durante os primeiros 20 anos do reinado de 20 anos do reinado de Salomão, Israel ainda cresceu mais. Por quê? Porque os povos à sua volta, que estavam subjugados, com medo do exército do rei Davi, né? O povo preparado para a batalha, e dada a inteligência do rei, a sabedoria, a fama do rei, então as nações elas não queriam combater Israel, não queriam mais lutar com Israel, e a sabedoria de Salomão, ela passou a expandir e ir além das fronteiras de Israel. Ela foi passear pelo mundo. Tem um episódio da Rainha de Sabá, se você não leu ainda, você tem que ler esse texto, é muito lindo. A Rainha de Sabá vem trazendo presentes para Salomão, e sai admirada da sua grande sabedoria, do seu grande conhecimento, como que eu posso dizer, da sua brilhante sabedoria. Só que Salomão, ele comete um grande erro nisso tudo, né? Um grande erro nisso tudo, porque ele esquece em um dado momento de andar nos caminhos do Senhor, né? Ele esquece. Mas qual a lição aqui que a gente pode tirar daqui? Qual o aprendizado que a gente tira? Da onde? Irmãos, esse início de reino promissor, ele se deu porque Salomão reconheceu, né? Reconheceu que só podia ser bem sucedido na tarefa de reinar o povo, um povo grande, um povo forte, um povo poderoso, se a mão do Senhor estivesse sobre ele. Ou seja, se ele andasse com Deus, né?
A gente diz, se Deus andasse conosco, não, a gente que tem que andar com Deus. Deus está sempre ao nosso alcance, Deus está sempre perto de nós. Nós é que precisamos enxergar isso e nós é que devemos caminhar. Inclusive o conselho do rei Davi foi exatamente esse: ande nos caminhos do Senhor, guarde seus estatutos, seus princípios e ande nos seus caminhos, para que te vá bem, para que o teu reino cresça, seja próspero e aí por diante. Nós precisamos reconhecer sempre, irmãos, precisamos ter a humildade de reconhecer que somos pequenos diante da grandeza de Deus e temos uma missão muito importante para cumprir, uma missão grandiosa que é dada pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas que para que nós consigamos cumprir essa missão, para que nós consigamos exercer a nossa missão com qualidade, a nossa missão com responsabilidade, a nossa missão com qualidade, nós precisamos da mão de Deus sobre nossas vidas, da ação de Deus sobre nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que não é estribado no nosso conhecimento, não é estribado não é estribado naquilo que a gente pensa, que a gente acha, que a gente sabe que a gente vai conseguir realizar grandes coisas. A obra é do Senhor e ela só pode ser feita, queridos, a obra só pode ser feita quando a ação de Deus está na nossa vida. Nós só podemos cumprir o nosso ministério, nós só podemos exercer aquilo que é importante, nós só podemos ser bem-sucedidos na nossa tarefa, no ministério que estamos atuando, quando nós andamos com o Senhor, quando a ação de Deus está sobre nossa vida, quando nós nos entregamos nas mãos dele completamente. Nós reconhecemos, precisamos reconhecer. Essa é a primeira lição que o rei Salomão deixa para nós, né? A obra de Deus é muito grande. E quando a gente se coloca à disposição do Senhor, quando a gente coloca na mão do Senhor de coração aberto, de peito aberto, e a gente pede sabedoria para Ele e que Ele esteja presente em todos os momentos da nossa vida, e quando a gente tem temor de Deus, tá? Até aí Salomão tinha um grande temor do Senhor, aprendido do seu pai. E quando a gente tem grande temor do Senhor, a gente vai bem, a gente vai ser bem sucedido, porque os resultados vão ser maravilhosos, vão ser extraordinários. Muitas vezes a gente tenta obter resultados e não consegue e se frustra e não quer caminhar, mas a gente não reflete que a gente precisa da ação de Deus na vida da gente, que não somos nós, né, que vamos fazer com que a coisa aconteça, mas é o Senhor através de nós. Nós somos instrumento. Lembra do rei Davi? Instrumento dos propósitos de Deus. Nós temos que ser instrumentos do propósito de Deus. E a gente só vai ser instrumento dos propósitos de Deus quando a gente reconhece que a gente depende dele, que a gente precisa dele, da ação dele sobre a nossa vida. Um coração sábio e entendido. Aí fala aí já citei para os irmãos, da rainha de Sabá, né? Ela vem atestar a sabedoria de Salomão, e ela vem conversar com ele, vem ouvir a respeito de tudo aquilo que ela ouviu dizer, tudo aquilo que chegou aos ouvidos dela. Ela não acreditou que pudesse existir tamanha sabedoria, então ela vem até Salomão para que ela comprove, né? Comprove a sabedoria do rei Salomão. E ela tem uma extraordinária surpresa, porque ela vê que Salomão é muito rico, não rico apenas em poder, mas a sua opulência, a sua monarquia opulenta, a sua riqueza e o seu poder, eles são oriundos da sabedoria dada por Deus ao rei Salomão para governar o seu reino. Ninguém queria confrontar aquele reino. E as pessoas se admiravam disso, né? Como eu disse para você, o rei Salomão, ele era muito sábio e ele tinha um reino, irmãos, estabilizado.
organizado estatalmente, muito forte. E ele pôde se preocupar com outras coisas que não guerras e batalhas, como o pai dele, o rei Davi. Davi deixou para ele uma missão que era construir o templo do Senhor, o templo, a casa de Deus. Deus disse para Davi que o filho dele construiria a casa onde ele habitaria, mas que Davi não ia conseguir por causa do sangue das suas mãos. Salomão continuou isso. Salomão ele é um reino de continuidade até certo ponto. Ele é um reino de continuidade do reino de seu pai Davi. E nesse tempo de continuidade, Israel ele torna-se muito, 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 muito próspero. O rei ele era aí de um conhecimento danado, ele gostava muito de buscar conhecimento. Às vezes a gente encontra pessoas justificando na igreja de Jesus que elas não precisam ser capazes, inteligentes e não precisam se aprimorar intelectualmente para poder exercer a obra. Realmente não é um fator primordial, né? Não é. Aí a pessoa cita os apóstolos, que eram pessoas ignorantes, né? Não eram pessoas ignorantes, né? Na verdade, os apóstolos tiveram a melhor faculdade do mundo. Eles estavam 24 horas andando com Jesus, ouvindo Jesus e absorvendo o conhecimento do próprio Jesus. Então, eles não saíram para o campo da mesma forma que eles encontraram Jesus. Eles foram trabalhados, eles foram capacitados, porque eles tiveram o melhor mestre do mundo, o maior mestre do mundo. E Salomão ele fazia o quê? Como ele tinha tempo, como ele não tinha preocupação de manter as fronteiras do reino, de batalhas, etc., Salomão simplesmente ele se dedicou ao estudo, se dedicou ao conhecimento, à sabedoria. E Deus ia dando para ele cada vez mais conhecimento, sabedoria. Deus ia abençoando ricamente a vida dele. Definitivamente o rei Salomão ele acertou no seu pedido. Ele acertou. O que a gente deve fazer? Nos perguntar sobre qual tem sido, né, o nosso pedido para Deus. Qual tem sido a natureza dos nossos pedidos? O que nós estamos pedindo ao Senhor, queridos? Nós estamos fazendo orações mesquinhas, pedindo coisas carregadas de egoísmo para nós, né? Coisas egoístas, pedindo coisas materiais, coisas passageiras. Nós estamos com a cabeça nas coisas passageiras, nas coisas que vão se acabar, nas coisas que são menos importantes. Lembre-se que Davi era extremamente rico, era extremamente poderoso, mas a preocupação de Davi era deixar para os filhos o quê? O temor do Senhor e o amor pelo Senhor. Isso que Davi estava preocupado. Era o legado que Davi queria deixar para os filhos e para o povo de Israel. A orientação de Davi para Salomão foi essa: anda nos caminhos do Senhor, respeita tudo que está na lei de Moisés, tudo que está na lei de Moisés, faz conforme tudo que está na lei de Moisés, para que você continue prosperando e o nosso reino seja estabelecido eternamente, baseado na palavra ali do Senhor Deus a Davi. Não é? Assim, queridos, devemos pedir a Deus o quê? Devemos pedir a Deus as mesmas coisas, né? Devemos pedir um coração sábio, um coração entendido. Nós precisamos viver neste mundo com sabedoria, nós precisamos discernir o que é bom e o que é mal, nós precisamos identificar isso com clareza, a gente precisa atuar de forma a combater o mal. Lembra que a missão do povo de Deus é combater o mal? Então a gente precisa saber discernir o que realmente é mal, o que realmente é ruim, e a gente precisa atuar para que o evangelho seja levado, para que a gente possa combater o mal com o evangelho e as pessoas possam conhecer Jesus e se tornarem diferentes, né? Se tornarem diferentes. E se tornando diferentes, elas possam aí
encontrar o amor e a misericórdia de Deus. Ok? Peça a Deus sabedoria, porque Ele vai te dar com liberalidade. Ele não vai te dar pouca, Ele vai te dar a sabedoria que é muita, né? Muita, que até a gente não consegue suportar de tanta sabedoria. Eu pedi assim a Deus que no meu ministério Ele me concedesse essa sabedoria, me concedesse tranquilidade, habilidade para discernir os momentos e que me ensinasse a usar essa sabedoria. Por quê? Porque nós vamos ver o reino de Salomão começou próspero, mas depois ele começou a se degradar, a se destruir. Então, eu quero, quando Deus me chamar ou encerrar o meu ministério, eu quero não ter destruído o legado de Deus na vida das pessoas que estão ouvindo de mim a palavra que salva, a palavra da verdade, e tendo conhecimento da graça e do amor de Cristo. Né? A gente tem que ter essa preocupação de não envergonhar o Evangelho de Jesus. A gente precisa ter essa preocupação em mente. Não é? Somos falhos, podemos errar. Pastor, mas pastor erra, irmãos, erra. Pastor falha também. Né? E pastor falha e precisa da complacência dos irmãos, da compaixão. Não é? Da compaixão. E às vezes tem irmãos sábios que ajudam também em alguns momentos o pastor da igreja. A gente precisa compreender isso. Quem sabe tudo é Deus, irmãos. A gente falha. Mas temos que buscar o quê? Viver uma vida que agrade ao Senhor no exercício do ministério com foco na obra de Deus, que foi a que a gente viu que aconteceu com Davi. Ok? O fim da Era de Ouro. A Era de Ouro acabou. Por quê? A Era de Ouro acabou. Nem mesmo com toda a sabedoria de Salomão, nem mesmo com toda a pompa, com o coração devotado ao Senhor, ele chegou perto do amor que Davi tinha pelo Senhor. Ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Ele não conseguiu porque ele contrariou o que ele próprio diz no livro de Provérbios. Ele diz que o homem ele não deve se estribar no seu próprio conhecimento. E aí, a partir de determinado momento do seu reino, o grande rei Salomão, o rei mais sábio da terra, ele falhou. Ele começou a falhar. Dado a casamentos condenados pela lei, né? Casamentos condenados pela lei, ele começou a fazer acordos com reinos, com grandes reinos, e tomava as princesas desses reinos como esposa para si, e essas esposas trouxeram para dentro da casa do Senhor, para dentro do palácio do rei, eles trouxeram ídolos, trouxeram a teologia pagã para dentro, né? Práticas pagãs, ritos condenados na lei de Moisés, da qual ele deveria obedecer, lembra? Ele começou a errar, irmãos, já no número de esposas que ele teve, né? Porque a lei, se você observar bem lá em Deuteronômio, a lei é expressa, nem tinha rei ainda, a lei era expressa dizendo que nem o rei poderia transgredir a lei. Então, Davi, no seu pecado, ele já transgrediu a lei, e Salomão transgrediu ainda muitas e muitas e muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes, assim, incontáveis vezes. E essas mulheres, elas influenciaram, né? Elas influenciaram o rei Salomão. Lamentavelmente, o reino começa... O brilhante do rei Salomão, depois você vai encontrar lá um livro chamado Eclesiastes. Se você ler Provérbios e depois ler Eclesiastes, você vai ver o auge do reino de Salomão. Quando você for ler a Eclesiastes, você vai ver que é a decadência do reino de Salomão,
é onde ele constata tudo aquilo que ele fez, estribado no próprio conhecimento, estribado exatamente naquilo que ele disse que não era para se fazer, né? Então, o grande rei, o sábio rei, né? Ele acabou como? Na segunda metade do seu reino, ele se tornou um rei idólatra e influenciável. Ele deixou a lei, ele deixou a lei de Deus, a lei de Moisés, ele deixou o caminho do Senhor e foi adorar deuses pagãos, deuses das suas esposas. Ele encheu, irmãos, o templo de ídolos, para você ter ideia, ele encheu o templo de ídolos. E aí ele começou a encontrar resistência interna. Quando o reino é enfraquecido, começa a encontrar resistência externa. Não é isso? Começa a encontrar resistência interna. E aí o reino já começa a se dividir, as pessoas já começam a questionar a capacidade do rei de governar. E aí a Era de Ouro, lembra da Era de Ouro que começou com Davi? A Era de Ouro que começou com Davi acabou, irmãos. A Era de Ouro acabou. O reino seria dividido no fim da vida de Salomão. Dividido. Aquilo que Davi uniu lá, Deus uniu através de Davi, foi desunido depois, no final, no triste fim do reinado do rei Salomão. Foi muito triste o fim do reinado do rei Salomão. O velho rei, queridos, o velho rei estava ele estava aparentemente esquecendo de tudo que ele havia aprendido de Deus. E a consequência disso é que ele não mais buscou o Senhor. Ele esteve longe do Senhor. E quando ele está longe do Senhor, quando ele faz uma péssima liderança, ele simplesmente coloca em xeque todo o trabalho que foi realizado ali nos anos anteriores e exercido pelo seu pai, muito merecidamente, um dos grandes nomes do Antigo Testamento. Davi foi um dos grandes nomes do Testamento. O texto de Provérbios 3,5 diz isso, né? O rei Salomão escreveu lá: esqueceu de confiar no Senhor de todo o seu coração e não se estribar no seu próprio entendimento. Amar o Senhor lá, confiar plenamente no Senhor, confiar tudo no Senhor e não se estribar no seu próprio entendimento. O entendimento humano é falho, o entendimento humano é traiçoeiro, e quando a gente tem um lapso de arrogância em algum momento da vida, a gente acaba botando por terra um longo trabalho que se vem desenvolvendo no limiar do tempo, na linha do tempo. A gente está preso ao tempo, nessa linha, então a gente vem construindo e de repente por um problema qualquer, isso vai acabar muito mal. Qual, sim, a principal lição que nós podemos tirar desse tópico, queridos? Nós podemos ver que Salomão, ele desviou o foco do Senhor. Ele perdeu aquela sua comunhão com Deus, aquele relacionamento que trazia para ele sabedoria e conhecimento. Ele simplesmente apagou tudo o que Davi disse para ele. Ele deixou de fazer tudo o que ele deveria fazer. E quando a gente deixa de fazer aquilo que deveria fazer, quando a gente deixa de exercer o trabalho que nós temos que realizar, irmãos, quando a gente deixa de fazer isso, a gente atrapalha a evolução e a caminhada no reino do Senhor. Atrapalha muito, 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 muito. A sabedoria do Senhor foi a causa do rei ser tremendamente bem-sucedido. A sabedoria do Senhor. E a sua própria sabedoria, ela trouxe para ele
trouxe para ele muita frustração, muita dor e muita vergonha. Quando você tira o foco de Deus, quando você deixa de caminhar e quer caminhar com as suas próprias pernas, da sua maneira, você acaba esquecendo de Deus. E se você esquecer de Deus, você vai acabar sendo humilhado. Concluindo, queridos, um sério problema espiritual é relativizar o pecado. Não relativize o pecado. Não relativize o pecado. O pecado é sim absoluto. É sim absoluto. Não podemos relativizar o pecado. Porque quando você relativiza o pecado, quando você enfraquece o perigo do pecado, você se entrega a ele. E ele vai te destruir, ele vai te humilhar, ele vai te envergonhar, ele vai te derrubar. E ele vai te impedir de fazer a obra de Deus, a obra do Senhor, assim como fez com o rei Salomão, tá? Não fez com o rei Salomão. Tá? Não podemos relativizar o pecado. Isso é um grave erro espiritual, isso é um grave problema espiritual. Não relativize o pecado. Pecado não tem pecadinho, pecadão. Pecado é grave, sério, e vai te levar à ruína, à humilhação, e provavelmente vai terminar na sua morte, vai culminar na sua morte de maneira vergonhosa, de maneira muito triste, tá? Não estou dizendo aqui, queridos, vale salientar, não estou dizendo aqui que todo mundo que morre de forma triste morre por causa dos seus pecados. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o pecado, a pessoa entregue ao pecado, essa sim vai acabar morrendo de forma trágica, né? A palavra harmartia, ela quer dizer isso, né? Um erro com fim trágico, com fim de morte, né? Jesus fala lá que todo adultério acaba em morte, lá na palavra de Deus. E por isso adultério é algo tão sério, apesar da sociedade presente minimizar a questão do divórcio, minimizar a importância da família que Deus criou. Apesar disso ser relativizado na sociedade dos dias de hoje, adultério é algo extremamente grave. Tá? É um pecado praticamente imperdoável do ponto de vista humano. Tá? Não vou dizer divino, porque Deus ele trabalha essa questão por uma questão de causa que não é o tópico da nossa lição e a finalidade. Mas a gente tem que saber disso, eu precisava dizer isso, eu precisava orientar e esclarecer que nem todo mundo que morre de maneira trágica, de maneira muito difícil, muito cruel, muito sofrida, está morrendo por causa do seu pecado, tá bom? Existem doenças que nós estamos sujeitos, que destroem, degradam a nossa frágil existência humana, tá? Degradam a nossa frágil existência humana. Então, de repente, você é um homem de Deus, é um homem de fé, mas que por um vacilo você foi contaminado por alguma doença dessas e que nesse momento, irmãos, acaba-se com dor, com sofrimento e tal. Isso não quer dizer que você tenha tido uma vida de pecado, não é isso que eu estou dizendo, tá? Lembre-se bem, o pecado, ele leva à morte trágica. Ok? Eu espero que tenha ficado muito claro. Essa falta de zelo do velho rei em relação à sua vida espiritual fora determinante para esse período sombrio da sua história. Vergonha. Em Eclesiastes, Salomão está dizendo que ele tem vergonha de todos os erros que ele cometeu. Ele diz que ele foi arrogante, ele diz que ele esqueceu do Senhor. Ele diz que, ele acaba dizendo, queridos, que tudo na vida tem consequência. Você pode fazer tudo, mas no fim você vai prestar conta de tudo que você fez ao Senhor. Tá bom?
com a morte do rei Salomão, termina assim a chamada Era de Ouro. A monarquia rica, opulenta de Israel, poderosa, expansiva, ela acaba. Tá? Os ressentimentos internos e antigos entre as tribos do norte e a casa de Davi, a tribo de Judá, emergiram com toda a força e causou uma enorme ruptura no povo de Deus para sempre. É o que nós veremos aí na nossa próxima lição. Pensar e agir, para a gente refletir. Você reconhece que precisa da sabedoria de Deus em sua vida? Você reconhece? Conte uma experiência aí, não é? Para você que está nos ouvindo, né? Conte uma experiência aí, fale para alguém do lado, uma experiência que você teve a respeito do fato de você ter reconhecido a sabedoria de Deus. Em que sentido a acomodação espiritual ela pode trazer sérios danos à nossa vida? A acomodação, como nós vimos lá no rei Davi, né, a preguiça e a procrastinação nos impedem de fazer aquilo que nós temos que fazer. E como povo de Deus, irmãos, a única razão para estarmos sobre a face da terra é fazer a obra do Senhor. No momento em que a gente não faz mais essa obra, que a gente fica tranquilo, como dizem por aí, bota o boi na sombra, acabou, não tem mais sentido estar aqui nesse mundo vil e cruel que visa apenas combater o amor de Deus na sua vida. Tá bom? Quais as áreas da nossa vida que precisamos ser zelosos? Quais as áreas que precisamos ser zelosos? Todas as áreas da nossa vida, tá? Vou citar alguma. A primeira é o ego, irmãos. O ego, a gente precisa controlar o nosso ego. A gente precisa entregar ao nosso ego a ação do Espírito Santo. Existe uma linha tênue, muito tênue entre amor próprio e egoísmo, que às vezes se confunde. E a gente não percebe, porque a gente não está com foco naquilo que deveria, entendeu? A gente não está ouvindo Deus, não está ouvindo o Espírito. A nossa família, a gente tem que tomar cuidado com os flertes, com aquilo que o inimigo usa para detonar seu casamento, para detonar a criação dos seus filhos, para detonar a vida e impedir que você deixe para os seus filhos um legado de temor e amor a Deus. Não é? São algumas áreas. O seu ministério, não é? A sua vida como crente, todo crente tem um ministério, queridos, que é proclamar a mensagem da salvação. Todos. O pastor ele tem o ministério de pregar a palavra, de ensinar, de exortar, mas todos os crentes, inclusive o pastor, tem a missão, que é a missão da igreja, que é levar Cristo a toda criatura, em todos os lugares. Ok? São algumas áreas que a gente precisa aqui tomar muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pelo seu tempo. É sempre uma alegria poder estar com você. Se você pode, se você mora aqui em Cabo Frio, se você mora aqui perto, se você quer conhecer a gente, quer estar com a gente, estamos aqui. Vou botar aí o endereço aí na descrição. Rua Eupídio Barbosa, eu acho que já tá? Mas se não tiver, vai colocar aí na edição do nosso vídeo o endereço, você vai encontrar aí embaixo o endereço. Rua Eupídio Barbosa Guimarães, número 59, Jardim Caiçara, Cabo Frio, atrás do estádio Correão. Venha nos visitar, venha nos conhecer, venha nos dar um abraço. Vai ser muito bom conhecer você. Você vai chegar aqui e falar, olha, eu vi você lá, ensinando lá na EBD, lá no vídeo, lá no YouTube, eu vim aqui te conhecer. Vim te dar um abraço, será muito bem-vindo e nós vamos ter a alegria de estar com você. A gente vai deixar aí também no link aí, acredito que já esteja, mas a nossa revista, Palavra e Vida, os Reis e Profetas de Israel, na página da Convenção Batista Fluminense, e os links para você nos acompanhar no Instagram, no Facebook, ok? E também aqui no YouTube, obviamente que você já está no YouTube, então você já sabe qual é o link, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua família, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.